Nós vamos falando aqui sobre panorama bíblico e eu quero começar fazendo os comentários que é inerente ao panorama bíblico. Primeiro, quero já conversar com os irmãos que a Bíblia começa a ser sendo escrito a partir da ideia, a partir do projeto que Deus construiu desde o começo. Deus planejou criar um mundo e assim Ele fez. E quando Deus projeta fazer isso, Ele projeta fazendo isso, criando os céus e a terra e tudo que neles há, todas as coisas que nelas há. E assim que Deus começa fazendo tudo, também começa-se o registro dessas coisas. E por isso que nós temos o livro de Gênesis. O livro do Gênesis é o livro onde se registra as primeiras coisas. E é claro que poderia se pensar, quem escreveu as primeiras coisas de Gênesis? Será que foi Adão? Será que foi Sete? Será que foi o próprio Abel que começou escrevendo? Mas a gente não tem essa informação. Tudo que nós sabemos é a atribuição que a própria Bíblia dá de que Moisés teria sido o escritor do livro de Gênesis, como também dos outros 4 seguintes, que é Êxodo, também Levítico, Número, Deuteronômio. Então, possivelmente Moisés tenha escrevido tudo isso, e a gente começa então por esse aspecto, por essa iniciativa, por essa ideia do começo de tudo. Nós temos aqui a ideia do panorama bíblico, é a ideia de trazer um conhecimento mais amplo ou simplificado do que é a Bíblia. Porque a maioria das pessoas lê a Bíblia, mas não tem ideia do como ela é composta. E essa composição bíblica que nós vamos fazer durante algumas semanas. E é claro que hoje, o primeiro dia, não vai dar de trazer muitos detalhes, porque estarei fazendo aqui apenas o panorama geral da abertura desse estudo chamado Panorama Bíblico. Falando em abertura geral do Panorama Bíblico, nós temos alguma coisa importante, né? A gente vai ver no Panorama Bíblico quem escreveu a Bíblia, quem foram as pessoas que escreveram a Bíblia. De antemão a gente sabe que Deus escreveu e foi usando pessoas, e essas pessoas foram ditando ou dizendo ou fazendo o que foi sendo escrito na palavra de Deus. E também nós vamos enxergar nesse panorama a data da escritura, a data de cada um, ou a data aproximada ou a data estendida de cada livro, o tempo. Nem todos os livros têm um tempo longo, mas dá para saber também mais ou menos quanto tempo demorou a escritura desses livros. Inclusive eu tenho esses dados num outro material de quanto tempo gastou. Esses dados eu basicamente peguei sozinho, não foi um livro que eu estudei. Foi uma época que eu resolvi fazer anotação de tudo. E aí eu perdi essa anotação, mas ainda tenho alguma coisa na cabeça de quanto tempo se gastou para fazer cada um deles. E eu pretendo retomar isso e também anotar essas coisas para passar para os irmãos mais para frente. Então, existe uma data aproximada de cada escritura, ou de cada escrito de cada livro. E também estaremos tendo aqui, durante esse panorama, um resumo breve da escritura, ou de cada escrito, ou de cada livro, um resumo abreviado de cada livro. Bom, esse resumo abreviado de cada livro, eles são algumas páginas para cada livro, porque ao todo a gente vai estar... digamos que quando terminar esse projeto todinho, vai dar mais ou menos umas 250 a 300 páginas de escritura, digamos de escrito ou de panorama anotado. Então quero trazer aqui algumas anotações para a gente ir conversando nesse sentido sobre o nosso panorama do Velho Testamento. Eu tinha dito que ia ser do Novo, mas estamos começando aqui com o Velho Testamento. Então vamos lá, mais algumas coisas importantes. A palavra Bíblia deriva-se do vocábulo grego biblos, que significa conjunto de livros. Então, quando se fala Bíblia, estamos falando de conjunto de livros. Está dividido em 2 partes: Velho Testamento ou Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, são 2 composições da Bíblia. E é claro que são 66 livros,
ao todo, sendo 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Então é importante, se você trouxe caneta, ir anotando as coisas, porque ajuda demais da conta no conhecimento bíblico. Possivelmente foram 40 pessoas que foram usadas para escrever a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, por volta de 40 pessoas, ou mais precisamente 40 pessoas, mas pode ser que tenha mais gente envolvida, mas não exatamente na escrita direto da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Dentre esses escritos do Velho Testamento, nós temos algumas divisões importantes, né? Dentro do Velho Testamento, estão divididos em vários livros do Velho e vários livros do Novo Testamento. E ainda continuando nessa ideia, né? Quero trazer aqui um texto, Romanos 16, 25, 26, 27, que é a palavra, a Bíblia, ela é revelação de Deus para nós. A Bíblia é uma revelação de Deus para nós. Ou a Bíblia é o que revela a Deus para nós. Ou Deus entregou uma palavra, o qual ele se revela por meio dela. Então, se nós temos uma Bíblia, nós temos Deus revelado nela. E se temos uma palavra, é Deus revelando uma palavra que revela quem ele é, o que mostra quem ele é para cada um de nós. Então, ao estudar a Bíblia, nós estamos estudando o que a Bíblia, o que Deus informa sobre ele para que a gente estude. Diretamente não tem como ser humano estudar Deus, mas nós estudamos o que Deus quer que nós saibamos sobre ele. E isso é muito importante. Então, a Bíblia diz aqui em Romanos 16, 25 a 27, ora, aquele que tem todo o poder para confirmá-los pelo meio do Evangelho, ou pelo meu Evangelho, e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por onde do Deus eterno, ou por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Aí, mais um outro texto que fala sobre essa revelação de Deus. Salmo 25, 14. Revelar quer dizer contar uma coisa que era segredo. Isso é revelar. Então, revelação de Deus está nesse sentido de contar o que estava escondido. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que o Senhor Deus revela ou confia os seus segredos aos seus servos. Ele revela os segredos dele para os seus servos. Então, isso é uma coisa que Deus faz para aqueles que fazem uma aliança. Desde que a pessoa faz uma aliança com Deus, um convênio com Deus, faz um pacto com Deus, Deus revela o seu segredo para essa pessoa, ou para essas pessoas. Cada pessoa que decide conhecer Jesus de verdade, o segredo de Deus é revelado no coração dessa pessoa. Outro texto é 1 Samuel 9, de 15 e 17. Através da Bíblia, Deus nos revela muitos dos seus planos. Então, pela palavra de Deus, aqui na palavra de Deus, existe um plano. E através dela, nós conhecemos o plano de Deus. Inclusive, alguém pregando semana passada ou na outra, citou o texto de Jeremias, Isaías, Jeremias mesmo, que Deus disse lá, eu é quem sei as bênçãos, né? Os segredos, eu é quem sei as promessas, eu é quem sei o que eu tenho dispensado ou escolhido para cada um de vocês. Eu é quem sei os projetos e os sonhos que eu revelei para vocês. Eu é quem sei o que eu guardei para revelar para vocês. Então Deus é aquele que tem um projeto, tem um sonho, tem uma visão, tem um caminho de bênção, e é Ele que revela para cada um. Então Deus revela pessoalmente para cada um de nós. Quando a gente aceita Jesus, existe uma revelação poderosa de Deus no coração de quem o aceita. E aqui está o texto aqui. Ainda um outro texto é a respeito do amor de Deus. Deus revela o seu amor para conosco. Jeremias 1,12, que diz assim, e também Isaías
34, 16. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1:12. E aí o outro texto de Isaías 34, 16, que diz assim: procurem no livro do Senhor e leiam, nenhuma dessas criaturas ficará faltando, todas estarão lá com os seus companheiros, pois o Senhor ordenou que assim fosse, e o seu Espírito as ajuntará naquele dia. Então, Deus, Ele é quem revela, porque Ele é o autor de todas as coisas. Seu intérprete, quem é o intérprete de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Por exemplo, quando você lê a Bíblia, você entende, porque o Espírito Santo está ali para interpretar. Sem o Espírito Santo, as pessoas não entendem Bíblia, só entendem Bíblia com o Espírito Santo. Então, se você tiver dificuldade de entender Bíblia, já tem que pedir logo: Senhor, faça a sua presença tão grande dentro de mim para que eu possa entender. Aí você começa a entender com a presença gloriosa do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo conhece Deus de fato. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que entra nas profundezas de Deus, é ele que conhece Deus, então é só ele que pode trazer a revelação para dentro de nós também. Seu tema central, o tema central, salvação através do Senhor Jesus. Então esse é o tema central da Bíblia, é a salvação através de Jesus Cristo. E aqui estão alguns versículos. Lucas 24, 27 diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele em todas as escrituras, o que estava ali escrito a respeito dele. Então ele revelou. E também o outro texto é 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Aí, se você estiver dormindo, acordado, se você estiver passando por dificuldade, não importa, se nós dependemos do Senhor, a salvação foi nos dada, e aí quer durmamos, quer estejamos acordados, nós somos do Senhor, guardados por Ele. Bom, aí dando continuidade aqui, voltando a explicar algumas coisas, para ficar muito claro para você. Nós temos uma palavra, uma Bíblia, Bíblia Sagrada, Escritura Sagrada, Livro Santo. Depois a gente vai ver com mais detalhes porque cada um desses nomes. Mas é importante a gente entender que são 66 livros. Desses 66 livros, são 1.189 capítulos que existem nesse total. E num total de 31.173 versículos contido na palavra de Deus, aqui nesse livro santo. O Antigo Testamento, como já disse, que é 39 livros com 929 capítulos e 23.214 versículos. Essa é a composição do Velho Testamento. A composição do Novo Testamento são 27 capítulos, 27 livros, 260 capítulos e 7.959 versículos. Essa é a composição do Novo Testamento. E é claro que aí, eu me lembro quando eu era 18, 19 anos, porque eu me converti com 16 para 17 anos, naquela época, eu me lembro que eu sabia todos os livros da Bíblia e eu conseguia citar, de Gênesis a Apocalipse, e voltava de Apocalipse para Gênesis, citando todos eles de cor. E ainda alguns eu sabia quantos capítulos citava, tal livro e a quantidade de capítulos tal, e assim. Foi uma época muito boa, né? Eu era novo, né? Então a cabeça estava boa, mas depois foi apagando esses negócios assim, não sei se é amnésia mesmo, né? Mas foi diminuindo esse negócio. Agora eu consigo falar o Velho Testamento também com mais calma, e o Novo Testamento só de ida, de volta não dá para falar mais nada. De volta que eu digo é quando você começa de lá para cá, né? Tipo, Apocalipse, Judas, 3º João, 2º João, 1º João, Tiago, aí você vem voltando, né? Um por um, vem voltando. Tiago, aí vem Tito,
Hebreus, Tito, Filemão, e aí você vai voltando, um por um. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Um cara novo, assim, que dá conta de tudo, tipo o pastor Fabiano, tá novinho, assim, ainda dá conta, talvez, de fazer isso. Mas qualquer hora dessa eu volto a ler de novo e a gente consegue fazer. Bom, então vamos dar continuidade aqui, né, nesse conhecimento bíblico. A Bíblia, ela é composta de algumas divisões importantes. Existem umas divisões importantes na Bíblia. Por exemplo, existe uma coisa chamada Pentateuco. O que é Pentateuco? Pentateuco significa leis, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os 5 livros da lei, são chamados de Pentateuco. Bom, aí nós temos também livros históricos. O que significa livros históricos? São aqueles livros da Bíblia que contam a história dos reis. E quais são os livros que contam a história dos reis? São 12 livros que contam a história dos reis. Esses são chamados de livro histórico. Aí existem também os livros proféticos. O que são os livros proféticos? São os livros considerados dos profetas maiores. Que são os livros, por exemplo, do Isaías, Jeremias, Ezequiel. São livros proféticos. Daniel, são 5 livros proféticos. Mas também existem os profetas menores. E quais são os profetas menores? São 12 profetas menores. Mas qual outro livro que tem na Bíblia que é chamado de poético? Existe também um livro chamado poético, porque é feito de poesia. Tá certo? Também nós temos a divisão no Novo Testamento. No Novo Testamento, eles são feitos de 4 divisões. 4 divisões. Evangelho, histórico, cartas paulinas e cartas gerais. Então, esses são a divisão do Novo Testamento. Quando se pensa no Novo Testamento do Evangelho, são 4. Mas aí você pensa ainda no Novo Testamento, depois tem um histórico, um apenas, que no caso é o livro de Atos dos Apóstolos. Mas também nós temos as outras cartas paulinas. São um monte de cartas paulinas. Se não me engano, são 13. Fugiu da memória, mas depois a gente confirma. 13 cartas paulinas. E também existem as cartas gerais, que são os restantes das cartas, que são ao todo 9 cartas gerais. Então são essa quantidade de cartas no Novo Testamento. Então a gente tem, por exemplo, a ideia da gente conhecer a Bíblia, e é importante, para conhecer a Bíblia, não basta você pegar um capítulo hoje e ler. E eu me lembro que quando eu conheci bastante a Bíblia, porque eu lia todos os dias, e era no mínimo 2 capítulos, no mínimo. Só eu lia só 2 capítulos, quando eu ficava muito aborrecido de não ter dado tempo. Por exemplo, eu trabalhava bastante. Eu comecei a trabalhar numa empresa com 16 anos. Antes de me converter, 15 para 16 anos, eu entrei numa empresa para trabalhar. E eu trabalhava das 6 da manhã, e eu chegava mais ou menos 6 da manhã, e trabalhava até 18 horas, raríssimas vezes. A maioria das vezes eu trabalhava até meia-noite. Foi por isso que eu desisti da escola nessa época, saí da escola na 6ª série. Parei de estudar na 6ª série, saí da escola, porque queria trabalhar, eu queria mesmo trabalhar. Então eu trabalhava bastante. E quando eu trabalhava até meia-noite, eu não conseguia tempo para ler a Bíblia. Então o tempo que eu lia, em alguns intervalos, eu ia lendo 3 versículos, 4 versículos, um capítulo e tal. E aí, quando eu não completava no mínimo 2 capítulos, eu completava quando chegava em casa, antes de dormir. Meia-noite chegava em casa, tal, lia mais um pedaço, e algumas vezes eu já lia dormindo quase, apagando e lendo. Então eu tinha maior capricho mesmo com a leitura da Bíblia, porque acho que todo cristão ama a palavra de Deus, ama a Bíblia e quer ler a Bíblia. A Bíblia, ela é gostosa para ser lida. Quando você lê a Bíblia, ela vai armazenando, vai enchendo, vai deixando a gente cheio de esperança, e a gente que ama Jesus tem que amar a sua palavra. Dá para ver mais ou menos assim: você ama a sua esposa, você ama a conversa dela. Você ama seu marido, você ama a conversa dele. Então, se ama a Deus, você ama a conversa de Deus. Mas se você não ama a Deus, qualquer coisa que ele fala, você zanga. Quando você não ama a sua mulher, você, digamos que, ou seu marido, você zanga com qualquer coisa já está achando ruim. Isso é falta de amor. Quando a gente ama a Deus de verdade, tudo que ele fala, até na hora que ele está dando aqueles puxão de orelha,
duro na gente, a gente está amando Deus, obrigado, a gente chora, me arrependo, me perdoa e continua amando Jesus de todo o coração, porque a palavra de Deus, por mais que algumas vezes ela é dura, mas ela é gostosa, porque ela vem, bate, conserta o que está errado e deixa a gente mais apaixonado por Jesus. É assim também o relacionamento, pelo menos é isso que eu penso de relacionamento. Você pode ter até alguma discussão, depois fica mais bom, mais bonito do que já estava. Bom, dando continuidade aqui, nós falamos aqui dos livros históricos, né, que são 12, e os profetas, os livros poéticos, né? E os livros poéticos que tem na Bíblia é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Os livros profetas maiores, eu já falei, né? Que são esses 5, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentações e Daniel. E os profetas menores, eu me lembro quando eu ainda conseguia falar esses profetas menores, os livros, os capítulos, tal, e ainda citava um monte de coisa dos profetas menores. Hoje eu consigo falar apenas a sequência de frente, na sequência normal, né, dos profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São esses os profetas menores. Bom, a gente vai dar continuidade porque a gente vai entrar com mais detalhes sobre esses assuntos mais para frente. Mas então, uma parte que vai ser muito interessante é a parte quando nós chegarmos no período interbíblico. Mas eu vou explicar depois o que é período interbíblico. O que nós vamos ver agora é, a Bíblia foi escrita durante um período de 1500 anos antes de Cristo, o Velho Testamento, 1500 anos antes de Cristo e 430 anos antes de Cristo. Nesse intervalo foram escritos o Antigo Testamento, ou chamado de Velho Testamento. Então o Velho Testamento foi escrito nesse período. E aí ficou 430 anos, ou mais precisamente 400 anos antes de Cristo, não teve mais nada escrito. Ou seja, Deus não se manifestou com profecia, trazendo um profeta, nem nada. Foram 400 anos, chamado de período interbíblico, foram 400 anos de silêncio na terra. Deus não se manifestou na terra por 400 anos. Vamos ter uma ideia aí. Nós estamos no ano de 2024. O Brasil foi descoberto em 1500. Agora pega de 1500 até 2024, ou melhor, é isso aí, até 1924, como se Deus não tivesse falado com ninguém na terra, 400 anos. Deus não apareceu em Israel, Deus não se manifestou em Israel para trazer um profeta, para trazer um ensino, para falar com o povo. 400 anos de silêncio. Esse silêncio é chamado de período interbíblico. Agora, por que Deus manteve silêncio por 400 anos? Porque Deus estava fazendo uma transição, porque Deus colocou a lei no Velho Testamento, e agora Deus estava trazendo uma mudança de lei para a graça. Ou seja, os 5 livros, ou os 5 Pentateucos, o livro Pentateuco, o Velho Testamento, e mais os outros livros que foram escritos, livros históricos e tudo mais, eles não estavam deixando de valer para as pessoas, mas eles estavam deixando de ter uma prioridade da forma como foi escrito, para passar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então essa transição, Deus então fez um silêncio de 400 anos para transicionar, mandando Jesus, revelando Jesus para toda a humanidade, mais precisamente começando ali em Jerusalém, ou em Belém da Judéia. Jesus que era nascido, ou que foi nascido, morou melhor, na Galileia. E dali começou. Ainda falando dessa ideia, a Bíblia, por exemplo, depois que Jesus morreu, 12 anos depois, começou a fazer as escritas. Por exemplo, o livro de Marcos foram escritos 12 anos depois que Jesus morreu, foi escrito o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Ou seja, o Evangelho começou sendo escrito 45
anos na era cristã, até os anos 90, quando foi escrito o último livro por João Batista, o Apocalipse. Bom, mas vamos lá dando continuidade. Então, esse período todinho, de quando começou escrito a Bíblia até quando terminou a inscrição da Bíblia, foram 1.600 anos de escrita bíblica naquele período. Como já disse, né, foram mais de 40, 40 pessoas que foram usadas para escrever a Bíblia. Agora, quantas línguas se falava no Velho Testamento? Quantas línguas foram usadas para escrever a Bíblia? Hoje, por exemplo, a gente poderia pensar, morando no Brasil, línguas fáceis da gente escrever a Bíblia ou ler. Português e espanhol. Pelo menos para mim, não é tão difícil o espanhol, e o português também não é tão difícil. Mas qual a língua mais falada depois do português? O inglês. Todo lugar que você vai, as pessoas falam inglês. Então, se poderia pensar na nossa era atual, que se fosse aqui, teríamos a Bíblia escrita em inglês, espanhol e português. Mas a Bíblia foi escrita em 3 línguas. 3 línguas. Aramaico, hebraico e grego. Agora, qual percentagem? Não é bem falar em percentagem, porque a parte escrita no aramaico foram apenas alguns versículos, e principalmente alguns versículos em Daniel, no livro de Daniel. Então, ali foram escritos. Mas a Bíblia, no Velho Testamento, basicamente toda a Bíblia no Velho Testamento foi escrito em hebraico. Agora, o Novo Testamento foi escrito todo ele em grego. Agora, os judeus falavam grego? Falavam porque grego se tornou uma língua universal. Mais ou menos assim. Vamos pensar de novo no português, no espanhol e no inglês. Ao pensar, por exemplo, nessas 3 línguas, a gente pensa que, na época, esse era um assunto mais para frente, mas já vou comentar já. Na época que a Bíblia foi escrita, ela foi escrita por causa da condição que apareceu no momento. Nesse período, 400 anos antes de Cristo, quem dominava o mundo, 450, 500 anos antes de Cristo, era os gregos, através de... Sócrates? Não é Sócrates, não. Esqueci o nome lá do comandante geral da Grécia. Como é que é? Quem que lembra aí? Oi? Alexandre. Obrigado. Alexandre era o dominador do mundo. Alexandre tinha o controle do mundo todo. E quando Alexandre perdeu o controle político, ele já tinha esparramado a língua grega para todos os países. Todo mundo falava grego. Tanto se você pensar, por exemplo, na Índia, ou pensar no Oriente Médio de forma geral, ou na Europa, ou se você pensar, por exemplo, nos países em redor, tudo ali, desde do Oriente Médio, ou o Oriente de forma geral, a Ásia, todo mundo falava grego. Grego é uma língua universal. Mas as pessoas só falavam só grego? Não, grego era mais ou menos parecido com inglês. Qualquer lugar as pessoas falam inglês. Pensa a partir daí, dessa ideia, de que no mundo inteiro se fala inglês. Todos os países tem gente que fala inglês. Correto? Não são todos os países que tem gente que fala hebraico, mas todos os países tem gente que fala inglês. Mais ou menos assim. Então, todos os países da época falavam grego. Apesar de que não era todo mundo que estava conversando em grego todas as horas, mas qualquer um que chegasse e falasse grego, as pessoas sabiam que ele estava falando em grego e sabia até o que estava dizendo e poderia interpretar. Só chamou o intérprete rapidamente, em qualquer esquina encontrava um intérprete para interpretar o que era que ele estava falando, porque ele estava falando em grego. Então, grego se tornou essa língua universal nesse período depois de Sócrates. É Sócrates que falou? Alexandre o Grande. Depois de Alexandre, ele se tornou essa língua. Mas aí vem os judeus, nesse período que Alexandre perde o poder político, quem assumiu o poder político foi Roma, muitos anos antes de Cristo. Então ele assumiu o poder político, e com o poder político de Roma, mais a língua dos gregos, aí ficou 2 poderes. Um poder da fala e um poder da guerra, da espada, que era o poder de Roma. Mas aí, se pensando, por exemplo,
nessa linguagem que foi escrita a Bíblia, qualquer lugar, em qualquer nação que se chegasse, o grego era a língua falada. Por mais que Jesus era judeu, falava hebraico. Por mais que as outras pessoas dali de perto poderiam pertencer a qualquer nação, mas a língua universal era o grego. Assim como a língua universal hoje nossa é o inglês. E qual é a segunda língua universal nossa hoje? Mandarim. Qual é a terceira língua universal nossa hoje? Espanhol. Qual é a quarta língua universal nossa hoje no mundo? Português. Nós estamos em quarto lugar, o quinto. Mas a primeira é inglês. Ninguém ganha. Porque, por causa das nações que falam inglês e por causa da influência dos Estados Unidos em todos os países. Então, as escritas eram feitas em grego. Paulo fazia suas cartas em grego, porque a linguagem para qualquer um ler em qualquer lugar era grego, língua grega. Então assim foi. Bom, e onde foram escritas a Bíblia Sagrada? Basicamente 3 continentes. O continente africano, o continente asiático e o continente europeu. Foram dentro dessa, digamos que não é bem uma cordilheira, mas se você pensar no mapa, é como se você pensasse, por exemplo, aqui nesse canto onde está essa caixa, a Europa, aí você pensa como esse meio está aqui, a África, e do lado de lá, mais ou menos formando um triângulo, era a Ásia. Então, dentro desse contexto, é que foi escrito dentro desse espaço, porque era a população mundial da época muito mais importante, e nem tinha gente, ou não tinha cidade, por exemplo, na América do Sul, basicamente não tinha. Não é que não tinha, mas era bem restrito, inclusive, existe histórico de que havia população no México e também na Colômbia há mais de 2.000 anos atrás. Há esse indício, como também aqui na Amazonas tem indício de que havia uma cidade há mais de 2.000 anos atrás e que está debaixo d'água aqui na Amazonas. Bom, mas essas mudanças aconteceram. Então vamos lá, para a gente dar continuidade aqui, a Bíblia não foi escrita em apenas uma língua única, mas sim nessas 3 línguas que nós estamos vendo aqui. E aí, como nós estamos vendo, falei para vocês, a língua, por exemplo, no caso do aramaico, que foram poucas escritas em aramaicos, quais são os textos em aramaicos? Não é bem um capítulo, são alguns versículos. Por exemplo, Esdras 4:8 e capítulo 6, versículo 18. Esdras, capítulo 7, versículo 12 e versículo 26. Daniel 2, versículo 4 e Daniel 7, 28 e Jeremias 10, 11. Só esse pouquinho de escritas foram feitas em aramaico. As demais foram feitas em hebraico. Já no Novo Testamento foi escrito em grego. Todo ele em grego. Por mais que Paulo falava aramaico, por mais que Paulo falava hebraico, por mais que Paulo falava outras línguas, porque ele era muito culto, as escritas deles foram feitas em grego. E também os demais escritores que estavam junto, por mais que a maioria deles eram judeus, escreveram a Bíblia em grego. Por que eles não escreveram em hebraico ou aramaico e escreveram em grego? Bom, não vou esperar a resposta. Eles escreveram em grego porque a palavra, a escrita grega, poderia ser lido em qualquer lugar e por todas as pessoas que congregassem em qualquer igreja da época. Diferente se escrevesse, por exemplo, em hebraico, meia dúzia ia ler e os outros não iam ler. Mas como ele mandava uma carta, todos poderiam ler porque era uma linguagem que todo mundo saberia ler. Muito bem, então vamos continuando aqui. Das escrituras, dessas línguas originais, surgiram as traduções bíblicas em diversas línguas faladas no mundo. Hoje temos traduzida em milhares de idiomas. Resta-nos o desafio de praticá-la. Bom, nós estamos aqui entrando nessa questão agora de falar um pouquinho sobre as traduções bíblicas.
Quem nunca pegou a Bíblia e leu, depois foi ler no outra Bíblia e falou assim, mas está diferente. Todo mundo já passou por isso, né? Porque são Bíblias diferentes. Mas por que existe essa diferença? Hoje existe em português mais de 20, se não me engano, são 22 ou 23 traduções diferentes. Você pega uma Bíblia, igual essa aqui, por exemplo, Nova Almeida Atualizada. Essa Bíblia aqui, Nova Almeida Atualizada. Beleza. Mas aí você pega uma outra, JRC. Ou você pega outra, JCR. Então você tem um monte de tradução. Ou ARC. Por exemplo, vamos fazer um comentário das 9 principais traduções que tem de Bíblia no Brasil. São mais de 22 ou 23. A última vez que eu li era 21. Mas depois disso eu fiquei sabendo que já teve novas traduções. Então eu calculo que já são 22, 23. Mas a última vez que eu cataloguei, e eu mesmo fui, somei uma por uma, deu 21. Bom, mas vamos lá. Nós temos a ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida. Essa é a tradução que eu mais gosto de ler. Eu aprendi a ler Bíblia nessa tradução, desde a primeira que eu comprei e tal, eu sempre li nessa tradução, a ARC. E também existe a CF, que é a Almeida Corrigida Fiel, que também é muito parecido com a ARC. Isso. E existe a chamada ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, que também é importante, porque tirou algumas palavras. Essas Bíblias, elas vão colocando sinônimos diferentes. E algumas vezes, alguma Bíblia acerta o termo tão perfeitamente, de acordo com a linguagem da população, que fica muito mais claro de entender. Tem Bíblia que as pessoas vão ler e não entendem direito. E tem Bíblia que as pessoas vão ler e entendem rápido, por causa da linguagem, ou do tipo de linguagem que o escritor coloca, ou que foi traduzido. Então eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nisso aqui, porque é importante você entender, quando você for comprar uma Bíblia, peça uma opinião para alguém que já tem mais conhecimento, ele vai dizer para você, compra essa versão, ou esta ou aquela, que vai ajudar melhor. Quanto mais a pessoa tem conhecimento didático, digamos assim, ele já fez, já estudou o primário, ginásio, aí ele fez segundo grau, fez lá um curso superior, fez 2 cursos superior, aí ele fez mestrado, doutorado. Então essa pessoa vai ler, por exemplo, a Almeida Revista e Corrigida, assim, num tapa, de boa, porque não vai ter problema nenhum. Mas se é uma pessoa mais leiga, digamos assim, que só fez o primário, o segundo grau, ela vai ter mais dificuldade com o entendimento, porque ela precisa conhecer todos os termos do dicionário. E não é fácil para as pessoas pegar o dicionário e conhecer todos os termos do dicionário, por isso ela vai ter dificuldade com a Bíblia. Estão me entendendo? Parece que ninguém entendeu nada. Se tiver dificuldade de entender tudo do dicionário, vai ter dificuldade de interpretar a Bíblia, porque é importante entender. Você pega lá um termo do dicionário, e esse termo do dicionário tem mais de... Tem coisa do dicionário que tem 5, 7, 10 vertentes ou palavras sinônimas dela. E alguns sinônimos nem é tão aquilo, já significa uma outra coisa, de acordo com a funcionalidade do contexto. Por isso é importante saber escolher a versão da Bíblia, é mais importante do que entrar numa escola ou pegar um dicionário e decorar um dicionário, ou estudar um dicionário. É mais fácil você escolher uma versão mais fácil de entendimento. Agora vamos lá. Existe uma chamada NAA, que é Nova Almeida Atualizada. Essa aqui, ela está aqui em 4º lugar nessa lista, Nova Almeida Atualizada, que é uma Bíblia também fácil de entender. E eu tenho ela não só pelo fato da facilidade de entender, mas pela quantidade de estudo que tem nessa Bíblia aqui. Então tem muitos estudos e eu me aproveito desses estudos, é por isso que eu tenho essa Bíblia. Mas se fosse escolher, por exemplo, uma versão, eu escolheria a ARC, ou escolheria King James, ou escolheria NVI. Uma dessas 3 eu escolheria se eu fosse escolher. Mas a Bíblia já estava pronta com todos os estudos. Nessa versão, está ótimo. Então vamos lá. Existe a NVI, que eu acabei de comentar agora, que é a Nova Versão Internacional, que também é uma linguagem mais fácil de entender em relação às 3 primeiras. A outra versão é chamada de Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Bom, essa é uma linguagem que a maioria das pessoas entende,
porque é simples, é uma linguagem popular do dia a dia. Então ele fala de acordo com a linguagem popular. Tá ok? Nova versão transformadora. Essa é uma Bíblia também muito boa, e a versão dela é boa também, é mais popular, mas não é tanto quanto a linguagem de hoje. Então, dá também para usar com mais facilidade. Agora existe uma outra chamada A Mensagem. Você acredita que eu peguei a Bíblia para ler uns textos para vocês nessa Bíblia, mas eu não trouxe ela, esqueci a Bíblia lá em casa, chamado A Mensagem. É uma das melhores Bíblias que eu conheço para quando eu estiver estudando a Bíblia, eu vou lá nela para me estudar, para me ver o que Eugênio Peterson está dizendo. Quem escreveu essa Bíblia foi Eugênio Peterson. E eu conheci essa Bíblia, mas eu nem sabia que era Eugênio Peterson que tinha escrito, porque eu li alguns livros dele. E os livros que eu li, o cara é fera demais. Mas a Bíblia que ele interpretou é mais uma interpretação. Essa Bíblia é a mensagem, mas é top 10 que você não queira imaginar. Aí existe a última, que de vez em quando a gente lê aqui, chamada de King James. A gente tem isso na tela, de vez em quando é colocado aqui para a gente ler a King James. Fora isso, existem outras 12 diferentes, confirmadas, né? 12 diferentes que somando todo dá 21 tradução. Agora, deixa eu ler para vocês aqui uma coisa, por que essas traduções fazem diferença uma para outra? Pelo menos tem 5 traduções que é basicamente igual. 5 igual. A Revista Corrigida é a tradução mais antiga, que é de João Ferreira de Almeida, feita a partir dos manuscritos que se dispunha na época do século XVII. Existem alguns rascunhos, digamos assim, no século XVII, eles não tinham a Bíblia inteira em português. Então alguém ia lá e escrevia, por exemplo, um pedaço do livro de Mateus e mandava para os brasileiros, que já estava funcionando a divulgação. Tá? Aí aparecia outro que escrevia mais uma outra parte e tal, escrevia, tipo assim, eu escrevia um livro de Filipenses, escrevia o livro de Filipenses e mandava para os brasileiros aqui, para ler para os brasileiros. Tá? Por isso que aqui está escrito que já havia manuscritos na época do século XVII. Mas a Bíblia chegou de fato no Brasil no século XVIII, que foi em 1819. Foi a primeira vez que chegou a Bíblia de fato no Brasil, produzido por uma editora americana, e que chegou no Brasil em 1818, já no século XIX. Agora, chegou o Novo Testamento e o Velho Testamento separado. Agora, a Bíblia, as duas juntas, só chegou em 1800, se não me engano, foi 68. Mas eu vou confirmar se é isso mesmo, 68 ou 80. Tá. Então vamos lá. Para a gente dar continuidade aqui. Vou ler aqui dois versículos de Salmo capítulo 1, versículo 1 e 2, nessa Bíblia que a gente entende que sendo uma Bíblia, digamos, mais difícil de entender. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Agora, quando você pega, por exemplo, a Bíblia Fiel, a revista atualizada, ou melhor, a revista corrigida Fiel, ela já diz assim, Almeida Corrigida Fiel, que foi publicada já nesse período mais recente. A Fiel, Revista Corrigida Fiel, foi publicada em 1994 aqui no Brasil. Depois foi feita uma revisão no ano de 2007 dessa mesma Bíblia. Aí o versículo diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é a diferença da outra Bíblia corrigida para essa Bíblia revisada Fiel? Nesse versículo. Quem notou? Quem notou? Ninguém? Será que eu estou sozinho aqui? Não entendi. Não. Qual palavra diferente daquela tradução para esta? Varão e no outro não tem varão, no outro tem homem.
Parabéns, é isso aí. Achei que ele estava sozinho aqui. Aí nós temos a revista, a Bíblia Almeida, revisada ou revista atualizada. Bíblia Almeida, revista atualizada. Olha como diz o Salmo, o mesmo Salmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí a gente vai para uma outra tradução, que é a Nova Almeida atualizada, que é essa aqui, que eu tenho aqui na mão. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Qual a diferença dessas duas? Qual foi mais fácil de entender? Ninguém achou nada fácil? Hã? É aqui. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, essa aqui está mais claro, inclusive dizendo: nem se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então, ela tem uma compreensão melhor. Agora, vamos para a outra aqui. Essa outra aqui, que é a nova versão internacional, que é, acho que aquela que está ali, não é aquela ali é corrigida aqui. Como é feliz, aqui é a NVI, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Olha a diferença. Você já traz um entendimento mais claro ainda, falando a respeito de como é feliz. Então usa um termo mais fácil para nós aqui entender como é feliz. Não é feliz e não é triste, é feliz. Aí ele fala aqui, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então é um termo mais fácil da gente entender também. Mas vamos para frente aqui, que nós vamos terminando já esse aqui. A sétima que nós temos aqui na lista é a nova versão transformadora. Olha como que ela diz: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta na roda dos zombadores, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então você tem uma compreensão mais simples de entender. E aí nós vamos para a mensagem. Lembra que eu falei da Bíblia Mensagem? Presta atenção agora no versículo da Bíblia Mensagem. A diferença é radical de todas as traduções. Radicaliza mesmo. Parece esse, mas olha só o que diz aqui. Como Deus deve gostar de você, você não aparece no bar do pecador, você não anda à espreita do beco sem saída, você não frequenta a escola dos beberrões ou dos debochados. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno, você rumina as escrituras dia e noite, você é como uma árvore plantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde suas folhas e que está sempre florescente. Olha só, ele consegue trazer uma clareza assim, uma ideia, nossa, é mais ou menos assim. Ele leu a Bíblia lá e interpretou. Ele usa os versículos como intérprete. Inclusive, o texto que mais me chama a atenção, toda ela é importante, mas o texto que eu fiquei encantado com ele é o texto de Lucas, capítulo 6, e o versículo 19, 20 e 21. 18, 19, 20 e 21. É fantástico, diferente de todas as outras Bíblias. Olha assim e fala assim, nossa Deus.
Quando você lê todas as Bíblias assim, você fica assim, chateado com você. Você não cumprir. Mas quando você lê na Bíblia mensagem, você fala assim, não sou crente, não pode ser. Porque se é para fazer desse jeito, ele traz uma clareza do que a gente tem que fazer. É outra dimensão de Bíblia. Se você tiver uma chance, compre uma Bíblia dessa, que você lê, você vai falar assim, pastor, tinha razão. É outra dimensão. Se eu tivesse trazido a Bíblia, eu ia ler para você alguns versículos aqui, você ia falar, meu Deus. Eu vou deixar para frente, né? Por último, nós temos aqui a Bíblia King James, o mesmo texto. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É uma das mais fidedignas. Que top de Bíblia! Os irmãos entenderam aí que todas elas são fenomenais, mas tem umas que dá muito mais clareza. Por isso, assim, uma ideia que eu dou para você é você ter 3 Bíblias, uma mais complicada de entender, uma excelente, e a outra tipo essa mensagem, para você ler um texto. Deus, eu quero que o Senhor fale de novo comigo desse texto. Aí você lê na outra Bíblia, você lê naquela. Quando você lê na mensagem, você fala assim, já vi tudo, já está tudo resolvido. É como se Deus tivesse descido e esclarecido para a gente. É assim que essa Bíblia ela trabalha. É como se fosse uma clareza para a nossa mente, a Bíblia mensagem. Bom, agora a gente entra aqui agora no panorama geral, mas o tempo não dá para entrar no panorama geral. A gente vai dar uma pausa por hoje e a gente nem entrou ainda no livro de Gênesis. Só estou fazendo aqui um panorama geral, o começo do panorama, pré-panorama, e aí no outro dia a gente vai fazer um panorama geral e logo em seguida a gente entra no livro de Gênesis para tratar algumas coisas bem específicas do livro de Gênesis. Aprender muito, vamos aprender bastante. Bom, se você não trouxe nada para anotar, na quinta-feira que vem, traga algum papel, alguma caneta, alguma coisa para anotar, sei lá, caderno, vai valer a pena. Você vai anotar coisa e falar assim, bom, isso aqui eu já sei. Anotar faz diferença, gente. A gente pensa que aprende, se você confiar na sua mente, você vai esquecer. Mas se você anotar, você vai aprender. Se você confiar na sua mente, você vai esquecer, mas se você anotar, você vai aprender. Tem alguns textos na Bíblia, mas uma coisa que Deus repete sempre, todas as vezes que Deus falava com Moisés, sabe como que Deus terminava a palavra? Quem sabe? Quem sabe como Deus terminava a frase? Ninguém? Pois eu vou trazer esse texto para vocês, dá uns versículos. Ele dizia assim, escreve. Ele falava com Jeremias, depois ele dizia, escreve. Ele falava com Isaías e dizia, escreve. Ele falava com Ezequiel e dizia, escreve. Se você confia na sua mente, você vai esquecer amanhã e você não vai nem lembrar nenhum dos versículos que foi lido. Mas se você tivesse anotado, ali é tudo certo. Opa, está aqui, está aqui, está aqui. Nem que for para guardar papel, mas é importante anotar. Porque aí você vai ler de novo, aí você olha de novo, aí você aprende. Uma vez só é mais difícil de aprender, por isso que tem que escrever, tem que anotar. Amém? Amém, misericórdia? Nós vamos cantar uma música para a gente terminar aí. Vamos ficar de pé?